A Missa dos Apóstolos, uma réplica ao blog O Catequista. No dia 12 de maio de 2022, a atriz Cássia Kiss anunciou no programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, sua conversão ao catolicismo. O pequeno mundo dos cerca de 20% de católicos praticantes brasileiros obviamente ficou extasiado. Afinal, Cássia não só defendeu a vida desde a concepção em um programa abertamente progressista, como também afirmou que a fé só existe dentro do catolicismo, que as famílias numerosas vivem a verdade e que deveríamos preferir assistir à Missa Tridentina, pois essa seria, na sua expressão, a Missa dos Apóstolos. Como já era previsto, as declarações da atriz foram rapidamente objeto de crítica por parte da esquerda, por meio de geniais twitters indignados que, dada sua evidente superficialidade, não necessitam de réplica. Houve, no entanto, críticas teológicas às falas da atriz, especialmente no meio neoconservador, isto é, que deseja conservar o status quo produzido pelas reformas conciliares de 1960. Entre essas críticas, destacam-se as do blog O Catequista, administrado pelo casal Alexandre e Viviane Varela. Em sua página no Instagram, os administradores do referido blog associaram a frase da atriz de que a Missa Tridentina seria a Missa dos Apóstolos a uma imagem do boneco infantil Pinóquio, sugerindo que suas declarações seriam mentirosas. Eles sustentaram que todas as liturgias seriam igualmente apostólicas e tradicionais, incluindo a liturgia reformada. O latim, tão característico da liturgia tradicional, também supostamente não encontraria respaldo na tradição litúrgica do rito romano, pois os apóstolos celebraram originalmente a liturgia em grego e não em latim. Em outra publicação, afirmaram ainda que a declaração de Cássia de que a fé só existe dentro do catolicismo seria antipatia, arrogante e não conforme a doutrina da Igreja. Por fim, concluíram que Cássia teria sido enganada por grupos influentes de hereges raditrades. Obviamente, tais assertivas não correspondem com a realidade, como será demonstrado a seguir. Primeiro, a Missa dos Apóstolos. Em que sentido a Missa Tridentina é a Missa dos Apóstolos? No catolicismo tradicional, aplica-se o termo Missa dos Apóstolos e suas versões correlatas como Missa de Sempre, no intuito de se designar que, ao contrário da missa reformada, o missal tradicional, assim como todas as demais liturgias tradicionais presentes na Igreja, é fruto de um desenvolvimento orgânico e homogêneo que remonta à era apostólica. Obviamente, nenhum tradicionalista o emprega no sentido de que a liturgia tradicional seria, em todos os seus detalhes, celebrada de maneira exatamente idêntica à liturgia apostólica. Ora, diante disso, é absurdo se afirmar que a missa de Paulo VI, apesar de válida e legítima no sentido de que foi promulgada pela autoridade competente, é, em semelhança à missa tridentina, fruto de um desenvolvimento orgânico que remonte à era apostólica. Explica este ponto o próprio cardeal Ratzinger. Abre aspas. No lugar de uma liturgia fruto de um desenvolvimento contínuo, introduziu-se uma liturgia fabricada. Escapou-se de um processo de crescimento e de devir para entrar em outro de fabricação. Não se quis continuar o devir e o amadurecimento orgânico de que existiu durante séculos. Foi substituído como se fosse uma produção industrial, por uma fabricação que é um produto banal do momento. Fecha aspas. A posição da atriz não se origina de grupos dissidentes, como fez supor a publicação, mas encontra suporte no próprio clero da Igreja Católica, plenamente regularizado com Roma. Exemplos disso são o arcebispo de Polimartino, Dom Tomás Guglielson, ex-núncio da Suíça, o bispo auxiliar de Astana, Dom Atanásio Schneider, especialista em patrologia, o bispo emérito de Chur, Dom Vitus Wander, conhecido por se opor ao progressismo na Europa, etc. Coloca abaixo a declaração de cada um deles. Em dezembro de 2019, o arcebispo Guglielson escreveu em seu blog pessoal, abre aspas, a recuperação do Vetus Ordo com todos os seus meandros, o seu latim, os seus silêncios, a sua orientação absoluta é a forma mais adequada para inspirar a verdadeira devoção. Eu só queria poder celebrar sempre assim.
Vivemos na esperança. Eu gostaria de ver em uma reforma ou recuperação ou restauração, devolvendo-nos ao território sólido da missa de todos os tempos, aquela sementeira inelutável e necessária para o Evangelho a partir do enraizamento de uma vida não tão muito escondido em Cristo como imerso nele. Fecha aspas. Já Dom Atanasius, que escreveu um livro inteiro comentando acerca da crise na igreja, afirma, abre aspas, a missa tradicional em latim é verdadeiramente a missa de todas as épocas e de todas as gerações católicas, não no sentido de cada pequeno detalhe ritual, mas nas suas características essenciais. É a missa de todos os tempos, pelo fato de que seu rito exprime de maneira mais clara e bela a verdade essencial do sacrifício da missa. Fecha aspas. E Dom Vitus Wonder, que com o aval do Papa Francisco atualmente reside nas dependências da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, exorta as novas gerações de padres, abre aspas, sei que muitos jovens sacerdotes hoje anseiam pela tradição. É uma simples observação. Não procuro saber as razões disso, mas noto que existe esse desejo pela tradição, esse desejo pela missa de todos os tempos. Gostaria de encorajar esses sacerdotes a serem testemunha, a tentar viver no sentido dessa tradição. Eles não devem ter medo, mesmo que possam ter que encontrar alguns problemas na situação atual, mas eles não devem deixar isso desencorajá-los, porque ao fazê-lo, eles fazem um ato que valerá apenas em talvez 50, 60 ou 70 anos. Fecha aspas. Até o cardeal Burke, quem nada simpatiza com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, concorda com a tese da superioridade da missa tradicional. Abre aspas. A diferença entre as duas formas do rito romano é muito gritante. A rica articulação da forma extraordinária, que sempre aponta para a natureza teocêntrica da liturgia, é praticamente diminuída ao menor grau possível na forma ordinária. Fecha aspas. Seriam todos esses eminentes prelados, críticos do novo missal, também hereges raditrades revoltados? É verdade que a posição do casal Varela, que visa legitimar totalmente as reformas conciliares, representa parte do clero católico, mas claramente não é uma posição unânime entre ele. A posição tradicionalista sempre existiu e continua sendo aceita por boa parte do clero ortodoxo da Igreja. Diante das deficiências evidentes no rito reformado, que expressa de maneira muito menos acentuada o caráter sacrificial da missa e rompeu o desenvolvimento orgânico da liturgia, não é absurda a ideia de uma restauração da liturgia romana tradicional. O idioma da liturgia cristã primitiva. Antes de entrarmos nesse ponto, é necessário se observar que o maior problema do missal reformado não é meramente a questão do idioma em que ele é rezado. Seu maior problema consiste no fato do rito novo ter atenuado grosseiramente na liturgia romana os dogmas católicos do sacrifício propiciatório e da transubstanciação como a clara perspectiva ecumênica de aproximar da ideia da ceia protestante, além de ter sido fruto de uma fabricação artificial que rompeu com um desenvolvimento orgânico que remontava à era apostólica. O espírito modernista que moveu as reformas do rito romano é expresso de maneira evidente por seu compositor, Monsignor Annibale Bugnini, que prometeu de maneira explícita ao L'Osservatore Romano, em 11 de março de 1965, eliminar do futuro rito em elaboração tudo aquilo que desagradasse aqueles que consideravam serem seus irmãos separados. Quanto à língua utilizada na liturgia da Igreja primitiva, a maioria dos manuais de história concordam com a tese de que as liturgias celebradas nas províncias romanas eram em grego e não em latim. O grego, entretanto, era apenas a língua franca do Império Romano, não a língua vulgar de todas as suas províncias. Tal fato, portanto, ao invés de prejudicar a causa em favor da restauração da liturgia tradicional, corrobora com ela, confirmando a ideia de que, durante os 3 primeiros séculos do cristianismo, praticamente todo o ocidente cristão romano celebrava, como regra geral, a liturgia numa mesma língua sagrada. Afinal, como dito anteriormente, o grego jamais foi a língua vulgar da maioria das populações que habitavam as províncias do Império Romano. Diversos dialetos existiam nas diversas regiões que estavam sob domínio dos romanos. É anacrônico se pensar que em todas as regiões a maioria da população era poliglota, dominando perfeitamente o grego, além do seu próprio dialeto local, e tendo, por exemplo, acesso a uma educação de qualidade. Observemos o exemplo de Israel, cuja língua oficial era o aramaico. Os rabinos proibiam abertamente as mulheres de estudar, baseados numa interpretação literal das escrituras.
mais especificamente do Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, com o Talmud afirmando: é tolice ensinar a Torá à sua filha. Sota 20a. Entre os homens, as dificuldades também eram grandes. Os apóstolos são descritos nos evangelhos como homens sem estudo e sem instrução, conforme está lá em Atos capítulo 4, versículo 13. Até mesmo pessoas com mais condições, como o historiador Flávio Joséfo, admite não ter proficiência em grego, justificando isso nos costumes do seu povo. Abre aspas. Nossa nação não encoraja aqueles que aprendem as línguas de muitas nações. Fecha aspas. Antiguidades Judaicas 20:11. E, apesar de tudo isso, a liturgia de Jerusalém nos 3 primeiros séculos também era celebrada em grego. Tanto no judaísmo quanto no cristianismo, as línguas litúrgicas sempre estiveram intrinsecamente relacionadas à língua das escrituras sagradas. Como os primeiros cristãos se utilizavam das escrituras em grego, sua liturgia corresponde à língua de tais documentos. Com a adoção oficial posterior de versões latinas das escrituras por parte da Igreja de Roma e de maneira especial da Vulgata pelo Papa São Dámaso, a liturgia passa a corresponder ao latim. De qualquer forma, mesmo com o povo da maioria das jurisdições romanas não compreendendo o grego, os apóstolos universalizaram-no em praticamente todas as províncias romanas. A liturgia romana era, portanto, celebrada numa mesma língua. Mesmo depois que o grego cedeu lugar em importância ao latim como língua franca do império, a reverência à língua das escrituras oficiais da Igreja conservou a liturgia nessa língua. Em nenhum momento o espírito de adequar-se integralmente às delicadas sensibilidades modernas foi aceito, como acontece atualmente. Apesar do latim em si ainda não existir na liturgia romana dos primeiros séculos, o princípio geral de uma língua sagrada unificando o rito humano já existia. Situação análoga aconteceu com o dogma da Imaculada Conceição, que apesar de não ser encontrado explicitamente nos escritos dos primeiros séculos, estava contido no próprio geral de se atribuir a Maria, em virtude de sua maternidade divina, a máxima pureza possível. Este princípio mariológico, por ser encontrado já no século II, por meio do proto-evangelho de Tiago, que apresenta Maria como sendo pura como uma pequena pomba, para poder servir dignamente à sua missão maternal. A tradição litúrgica do rito romano grita, portanto, a favor de Cássia e não contra ela. Segundo, a fé só existe no catolicismo. Em um dos seus stories no Instagram, o casal Varela também questionou a declaração de Cássia Kiss de que só existiria fé dentro do catolicismo. Para eles, trata-se de uma afirmação antipática, arrogante e não conforme a doutrina da Igreja. O argumento de Fábio Salgado, citado por eles como fundamento de sua crítica, seria o de que haveria, por exemplo, fé sobrenatural numa pessoa batizada validamente dentro do protestantismo ou da ortodoxia oriental. De fato, se esta pessoa hipotética estiver numa situação de ignorância invencível ou não tiver ainda alcançado a idade da razão, terá fé sobrenatural. Caso contrário, se o sujeito receber o sacramento do batismo sem as devidas disposições, o sacramento será válido, mas não produzirá frutos. No primeiro caso, no entanto, a pessoa será incorporada à Igreja Católica. Abre aspas. Alguém que recebeu o batismo válido de um herege é feito membro da Igreja Católica em virtude desse batismo, pois o erro pessoal de quem batiza não pode privá-lo de sua felicidade, contanto que o batizador forneça o sacramento na fé da verdadeira Igreja e observe suas disposições quanto à validade do batismo. Soares afirma isso admiravelmente em seu Fidei Catholic Defension contra Aerius Sectae Anglicani, livro 1, capítulo 24, onde prova que o batizado se torna membro da Igreja Católica, acrescentando ainda que se o herege, como muitas vezes acontece, batiza uma criança incapaz de fazer um ato de fé, isso não é obstáculo para que ela receba o hábito da fé no batismo. Fecha aspas. A fé dessa pessoa não é uma fé diferente da fé católica, pois não existe uma fé sobrenatural que não seja a fé católica. A atriz simplesmente quis dizer, portanto, o óbvio. Não existe outra fé sobrenatural que não seja a própria fé católica, infusa em nossas almas no momento do batismo. Conclusão. As críticas neoconservadoras às declarações da atriz Cássia Kiss não se sustentam. A missa tridentina é de fato a missa dos apóstolos, pois, diferentemente da liturgia reformada, é fruto de um desenvolvimento orgânico e homogêneo que remonta à era apostólica. Cássia não errou ao utilizar essa expressão para ela se referir, assim como não errou ao declarar que não existe outra fé sobrenatural que não se identifique com a própria fé católica. Cássia é só mais um exemplo do crescimento do catolicismo tradicional no mundo,
que encontra suporte em prelados eminentes da Igreja, como Dom Gulligson, Dom Schneider, Dom Rudre, etc. Viva a missa de sempre! Viva Cristo Rei! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado sua Mãe Maria Santíssima. Fructum ventris